Bem melhor. Uhul! O que a gente vai fazer? O que será que a gente está fazendo aqui? Será? Cura energética dos movimentos, atendimento. Vocês já sabem. Já sabe, não tem graça. Voltamos, amo vocês. Te amo vocês também. Amamos muito. Bom, gente, como vocês já sabem, a gente está no nosso processo de gravação do curso. Galerinha voltando. Então aqui os bastidores. Tchan, 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 tchan. Olha só, pra vocês terem uma ideia, que interessante. A gente deixa um papel aqui, ó. E a gente só põe o tópico. O que vai ser o nome de cada aula. Daí. Mostra aqui, mano. E aí a gente desenrola falar. Porque tudo já tá super integrado em nós. Muito bom. Então é isso, a gente vai deixar vocês no cantinho aqui. E a gente vai compartilhar com vocês. Isso, a gente vai gravar o script. Então vocês têm que ficar bem em silêncio, porque a câmera pega tudo. Essa câmera aqui vai pegar todos os nossos sons. Mas é isso. Então vocês vão ter em primeira mão uma aula gravada do segundo módulo da cura energética dos relacionamentos. Opa, tá maravilhoso. O curso está incrível. Bom, a gente vai se preparar aqui, vocês vão ficar aí vendo. Eu já aprendi a mexer na câmera. E do que a gente vai falar, gente? A gente vai falar sobre sexualidade e vamos falar sobre ato da concepção. Será que vocês gostam desse tema? A gente vai falar os dois juntos, né, mãe? É. Tá. Qual que era a ordem mesmo? Primeiro. Bom, é o ato você com versos, né? Isso que a gente fala. Sexualidade. Começamos com sexualidade. Sim. E no final, a gente ainda vai dar uma palhinha para vocês sobre monogamia, traição, terceira energia. Vou falar bem pouquinho, tá? Que todo mundo quer saber esse tal de... Negócio de... Essa coisa de amor livre, de terceira energia, Já de foi traição. polêmica no primeiro curso. Já foi super polêmico. As pessoas deram altos feedbacks. Tá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Estão ouvindo a gente direitinho aí? Então, bora. Consegue me ouvir também? Daqui, dessa distância? Eu vou pôr um alarme de meia hora. Perfeito. Agora, se você puser ali em cima da mesinha, melhor? talvez, se não atrapalhar alguém, pra não pegar tanto perto, mais. Vamos ver se não vai pegar na câmera. Vou baixar um pouquinho. Aqui é melhor? Vocês acham melhor? Acho que é. É, né? Só deixa um pouco mais reto. E um pouquinho mais baixo. Hoje eu estou num dia de cameraman, gente. Eu? Aqui a gente é tudo. Eita, o que aconteceu aqui com a câmera? Lava, passa, cozinha, arruma a casa. Tudo, bom, soltei, todos os dias. soltei câmera 1, soltei câmera 2. E bora. Estamos gravando. Vamos lá. Agora já dá uma certa tensão, né? Brincadeirinha. Então, Deixa eu só colocar no microfone. ótimo. Os aparatos. Tô pronto. Pronto. Namastê. Nessa aula a gente vai falar sobre algumas questões de sexualidade, as vibrações energéticas da sexualidade masculina
e também a gente vai falar um pouco sobre ato da concepção. Sim. Bom, a gente vai falar exatamente nessa ordem, porque realmente ele faz muito sentido se a gente está planejando ou não, né, baixar um serzinho, mas muitas vezes acontece da gente não saber, de não ter o planejamento. Então, como a gente fala um pouco da morte, no processo de vida também ele não muda, a gente tem que estar sempre preparado da melhor forma possível para os dois acontecimentos, porque é de extrema importância e responsabilidade, né? Quando a gente pensa em trazer um novo ser, ele depende muito da nossa, como a gente está vibrando. Então é isso que eu já falava na concepção. Só que antes de tudo isso, obviamente, tem todo o processo anterior que passamos por várias situações no ato sexual e pré-ato sexual, que são também muito importantes para a gente perceber como a gente chega até esse ato, né? A gente falou muito no outro curso também, deu várias práticas e situações para que a gente esteja realmente vibrando uma conexão maior e melhor. E a gente vai trazer algumas situações em que muitas vezes a gente fica também perdido, achando que é simplesmente, às vezes acha que é um problema médico, ou fica naquela fala rasa e superficial de que é o estresse, é porque está nervoso, é uma situação, é um cansaço, é o trabalho, né? A gente já falou no curso sobre as implicações do campo mórfico familiar, né, para essas questões também de sexualidade. Então, mulheres que não sentem prazer, homens que não conseguem sustentar a ereção, disfunção erétil, uma série de coisas que acontecem que podem ser energias que estão sendo sinalizadas através do campo mórfico familiar. Como não é de costume, né? Os pais conversarem com os filhos sobre essas questões sexuais, como é a vida sexual dos pais, quais são os problemas que eles têm, enfim, quais são as situações, né? Se sente prazer, se não sente prazer, como que esses pais se relacionam sexualmente, a gente fica sem perceber que às vezes existe um padrão de repetição, né, na sexualidade, tanto do feminino como do masculino. Então, como ela falou na aula que a gente estava falando de ancestralidade, é muito importante a gente quebrar esse bloqueio, né, e conversar com os nossos pais para entender todas as questões, né, e conversar abertamente, para a gente poder entender aonde de fato está o núcleo de um possível desequilíbrio, de uma possível disfunção que possa estar se manifestando através da sexualidade. E a sexualidade é algo de extrema importância no relacionamento, porque ele é mais do que o termômetro, ele realmente vai ditar como esse casal ele vai lidar com todas as situações da vida, né, cotidiana. E a gente acaba recebendo muitas informações, que isso fez parte do primeiro módulo, que a gente falou muito sobre conceitos, crenças, condicionamentos sociais, o impacto disso, né, desejo e muita coisa. E agora a gente vai se basear muito mais, para quem não sabe, está chegando agora, o curso, esse segundo módulo, ele tem um foco na parte mais espiritual, na parte mais dos ensinamentos que a gente traz das escrituras sagradas e do estudo de várias filosofias, como o budismo, o kardecismo, enfim, sendo transmitido de uma forma muito simplificada para uma aplicação na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, como a gente observa esses ensinamentos na prática no dia a dia? É isso que a gente quer transmitir nesse segundo módulo, né? Porque esses ensinamentos geralmente se distanciam muito da nossa vida e a gente acaba não aplicando eles nessas áreas, né? De beleza, de sexualidade, de várias coisas que parecem ser separadas
da espiritualidade, não são. Aliás, são caminhos importantíssimos para o processo do despertar, né? Então a gente fala bastante que em todas as culturas, a parte do se cuidar, do ficar belo para o seu companheiro, é muito sagrado, né? Então a gente que vem estudando bastante também os povos primitivos, né? A gente tem observado muito quanto existe esse cuidado de você estar bonito para a pessoa que está junto com você também, né? Sempre tem um ornamento, né? Tem as cores muito vivas, a gente percebe a relação muito forte e que não é à toa mesmo, né? Você vê que eles utilizam de todos os elementos possíveis para trazer essa maior vibração. Então você vê que as pessoas, independente se você está numa tribo, no meio do nada, no meio do mato, que na nossa visão ocidental, de repente eles não têm estrutura ou não têm recursos, mas esse cuidado é impressionante, né? Quando você vê os tecidos, todo o preparo realmente nas cerimônias, no preparo realmente do ato sexual e de situações importantes da vida, ele não é simplesmente banalizado, é uma coisa tão simples. Não é considerado em nenhuma cultura futilidade, né? Então a gente vê que os índios não têm espelhos, porém eles se pintam, eles têm os colares maravilhosamente bem harmonizados com as cores, e aí as índias arrumam as índias, os índios arrumam os índios. A gente vê que os africanos a mesma coisa, eles estão em tribos lá no meio do mato, no nada, né? Isso é sempre uma preocupação que sinaliza um respeito absoluto pela vida, pela procriação, pelo divino, né? Então a beleza ela faz parte desse processo. Se a gente pensar na Índia, a gente vai ver que eles usam muitas cores e tanto homens como mulheres estão ornamentados, né? Então essa parte do visual é muito importante para o ato sexual, para a manutenção do libido também. Então é um cuidado que a gente tem que ter diário. E é um cuidado que a gente não tem para o outro simplesmente. Porque na verdade esse libido nasce quando eu me olho no espelho e me sinto belo. Quando eu me olho no espelho e sinto que eu estou bem. Então a gente deve evitar usar roupas, lingeries, calcinha, cueca, meia furada, coisas que na verdade roubam da gente esse potencial de você sentir essa energia subir, de você sentir esse libido por você. Porque o libido inicial tem que ser de você por você mesmo, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não ficar todos os dias passando na frente do espelho e validando que a gente está mal, que a gente está feio, que a gente não é interessante, porque você faz isso muitas horas do dia e você se arruma só para sair. Então, na verdade, quando você sai, você vai ter pouco tempo que você vai trazer a impressão de muitas horas se vendo, né? Exatamente. Então, esse respeito que eles têm, como a gente falou, pelas energias, né? Então, é mais do que uma situação que eu vou fazer para agradar, voltando àquele assunto, né? Não é para corresponder a uma expectativa do parceiro, mas sim para você sentir que você é responsável pelo seu próprio empoderamento, né? De você sentir que você é responsável por sustentar o seu próprio padrão vibracional com aquilo tudo. Então, quando você sente que você está no seu máximo, aí sim você consegue realmente ter a troca e essa conexão no máximo em conjunto com outro parceiro. Como a gente fala, porque assim, quando a gente fala dos índios, né, esses povos, nada mais do que esses povos fazem é imitar a natureza. Quando a gente vê na natureza, todas as espécies, geralmente o macho é o mais colorido, é o mais bonito e periquitado, né? Ele tem as penas mais coloridas, o leão ele tem a juba, então não é à toa, né? E geralmente quem consegue a melhor fêmea é o macho, tem a melhor capacidade num todo. De se fazer vibrar essa beleza, né? Então tem pássaros que a gente viu que dançam, né? Sim. E a gente tem observado muito o mundo natural também para esse trabalho, porque a gente vem disso, né? As nossas memórias filogenéticas vêm
primeiras experiências que a gente tem também como animal, né, que é o que está mais próximo do ser humano, e a gente começa a entender essa complexidade do psiquismo humano para o ato sexual e para o processo de atração e de envolvimento, que se perde tanto hoje porque está sendo feito de forma muito mecânica, através de imagens de prostituição, de filmes pornô, de revistas e de um corpo que é um estereótipo, né? De um corpo que, na verdade, se a gente for ver as origens, nem é a base de atração, né? A gente tem vários outros movimentos que são muito mais essenciais, inclusive esse potencial de vibrar essa energia, do que a beleza em si, do que a aparência em si desse corpo. Mas independente de como é o seu corpo e a sua forma, a gente precisa começar a treinar o olhar para entender que um corpo é só um corpo e que ele tem beleza. A gente tem que começar a ver beleza nos tipos diferentes de corpos, nos tipos diferentes de estrutura, porque isso você não faz para o outro, você faz para o seu aumento também de potencial e de libido. Se você vai se cristalizando, se condicionando a só sentir prazer com uma determinada forma, com uma determinada aparência, né, com um conceito de beleza que a moda dita ou que o sistema dita, você se distancia da sua natureza real, né, que vai muito além disso. E se a gente pensar, voltando a falar nessa questão da beleza, que ela não é um padrão, tá? Que a gente não está falando da beleza da moda ou do sistema, ou do padrão de beleza. A gente está falando da importância de se sentir belo, da importância de vibrar essa energia alta. A gente vai ver que todas as deidades são lindas, né? Então, todas as deidades, se a gente for pensar em Tara, todas elas são lindas, são maravilhosas. Se a gente pensar nas deidades masculinas, todos são lindos. Shiva é lindo, ele é todo ornamentado. Os orixás. Se a gente for pensar em todas as culturas, as deidades são bonitas. E quando a gente quer se conectar com a força da deidade, a gente também busca se aproximar delas usando os ornamentos. Então a gente usa os japamalas, a gente usa os colares, a gente usa os símbolos, né, de várias formas, a gente usa as cores. Se a gente for ver os rituais também dentro das filosofias, é tudo muito bonito. Então você vai ver a combinação das cores, dos panos, né, mesmo no budismo. A combinação é muito perfeita, é tudo muito belo, né? Você vai no budismo, você vê as sadhanas todas muito lindas, as figuras também de Buda e de todas as deidades budistas, todas muito belas. Então a gente sempre vai ver que existe uma conexão de poder, de empoderamento, de força com essa questão de você estar se sentindo bem. E não dá para ignorar isso. É totalmente diferente você ir para um ato sexual empoderado da sua energia e da sua força e você ir para um ato sexual totalmente desempoderado, com aquela sensação de que eu não estou bem, meu corpo não está legal, e tudo isso que a gente arrasta para o ato sexual e que acaba impactando muito no masculino. Sim. E o que vocês vão se perguntar, né, que a gente está sempre também se questionando, por que impacta muito forte no masculino? Justamente porque quando a gente fala da energia Shakti, né, a energia nutridora que traz que nutre a energia masculina para acontecer essa conexão, quando a mulher está com essa energia totalmente desqualificada, automaticamente é impossível que o homem não sinta. Né? Porque a gente está falando de um acoplamento dos dois campos muito forte. Então, volta em todos os tópicos, é muito importante a gente estar muito atento em como a gente está carregando e o que a gente está trazendo para o ato, né? Como a gente está contaminado ou não, ou livre, né? Porque muitas situações que a gente de repente acha que não tem a ver e que não é só terceiras energias e afins,
mas por que você está tendo aquela relação com aquela pessoa, né? Porque a gente vê que tem jogos de manipulação, porque eu estou com raiva, eu quero me vingar de uma outra pessoa, ou que isso, ou que aquilo, são várias situações que a gente traz. Ou eu sou obrigada, porque senão ele vai ficar irritado, o clima não tá bom, melhor transar, ou tipo, um monte de situação que não vai vibrar essa energia na mais alta qualificação, né? Exatamente. E o homem também da mesma forma, né? Existem situações, como a gente já está falando, se você ainda mantém conexões externas, se você não consegue manter a conexão real com a sua parceira, ou se você está também em todas essas situações de tá sendo roubado o seu potencial, né? Que isso acontece e o homem ele vai perdendo muito durante as relações. A gente vê que acontece, é muito comum a partir de algumas do resultado de tudo isso acontecer a desmotivação. O homem ele já acredita que ele é incapaz ou que ele não é o suficiente também, e uma coisa gera outra, ele vai virando um ciclo muito vicioso, né? Porque tudo é percebido e nada é falado. Isso também acontece muito nos relacionamentos. Então finge-se que está tudo bem, ou finge-se, ou se fala somente apontando o dedo para a cara do outro, que também como que você quer que eu me sinta bem, você estando assim ou assado. Então, o que a gente quer trazer é a questão do sagrado do ato sexual também, que a gente vê, que se fala, né, em todas as religiões e que se fala em todas as filosofias, o que isso significa. Então a gente vê que nos rituais tântricos, o homem arruma a mulher, ele lava os pés da mulher. Existe todo um trabalho de cuidado para você estabelecer um contato com o sagrado feminino, com a deidade feminina, com a energia Shakti. Então, esse Shiva, ele vai potencializando essa energia Shakti na mulher. E como a gente faz isso no dia a dia? Elogiando, motivando a pessoa a se sentir mais bonita, a fazer as coisas que ela gosta, a gerar prazer em várias situações, não no ato sexual, porque o ato sexual é uma consequência de como você vive o seu dia, a sua relação. Então, se a gente se organiza para ter um almoço maravilhoso, um jantar incrível, para ter conversas que são edificantes, momentos que são muito especiais de troca de energia, que vão fazer com que, quando você chega no ato sexual, você esteja com essa energia muito alta, né? Então a gente tem momentos de massagens, enfim, várias coisas que vão motivando o outro. E o que a gente vê são ações contrárias. Quando a mulher está muito incrível, o homem tenta minar isso porque fica com ciúmes, porque não quer que apareça. A mulher, quando vê o cara no potencial, começa a querer controlar, não é capaz de elogiar, só criticar, tenta roubar a energia dessa pessoa para que ela não se sinta tão bem. E isso, na verdade, é roubar no jogo contra você mesmo. Porque, na verdade, o seu potencial ele vai ser diminuído, porque existe uma necessidade de estar muito integrado. E quando vocês seguirem todos os passos, né, que a gente está colocando em relação à tomada da consciência, que a cura energética dos relacionamentos fala sobre isso, mais do que o ato em si, ele é muito intuitivo. Se você estiver na vibração, você não precisa de muito mais coisa. Ele vai se dar, né? Ele é o resultado de tudo que você construiu, na verdade. Só que no ato sexual, a gente tem que entender qual é o sankalpa do relacionamento, a gente já falou sobre isso, o que vocês querem, qual é o objetivo com o relacionamento, e entender que o ato sexual é a maior nutrição energética possível. Porque você vai se nutrir da energia mais forte que existe, que é, se você conseguir estar numa vibração elevada, a energia do amor, que é uma energia muito alta, então você vai se nutrir da energia do amor, você vai se nutrir da energia Shakti, que é a energia criadora da vida, da criatividade,
da materialização. Então o ato sexual, ele é um exercício mesmo, para que você é uma prática que tem que ser feita com muita consciência para que você eleve o seu potencial vibracional, né? Você não pode estar nesse potencial se você está tão ainda, de repente, com o seu parceiro, com você mesmo, tão condicionado a essas situações que intensificam o ato, né? Intensificam a conexão. Porque a gente identifica, a gente, através dos nossos laboratórios e discussões, o que a gente percebeu muito é que exatamente, às vezes por uma condição mental ou uma intenção que a pessoa teve, e a gente identificou que muito mais forte através da mulher, essa mulher está com uma intenção, então o que a gente vê que acontece muito, né? A própria rejeição do masculino, a própria falta de vontade de não querer, né, ter filho, engravidar de forma alguma, né? Esse medo excessivo, essa rejeição de várias situações, e até do masculino muitas vezes, né? A gente recebe muitos relatos de mulheres que realmente têm a dificuldade de aceitar o masculino. Então o próprio padrão do masculino potencial, ele se torna negativo nesses casos. A mulher, às vezes ela acha que o cara está agressivo, ele está diferente, mas o próprio potencial da energia masculina, ela já é por natureza totalmente diferente do potencial da energia feminina. Né? E quando a gente aumenta essa energia, né, no masculino, também olhando o sagrado masculino, também honrando o Shiva, a energia Shiva, e pedindo para que ela fique forte, muito forte, a gente faz um trabalho para empoderar esse masculino, para deixar ele mais belo, mais forte, né? Desde a alimentação, o cuidado que você vai ter com o alimento desse seu parceiro, até com o cuidado das palavras que você vai utilizar para uma conversa. Então tudo tem que ser olhado com muito respeito, muito amor, para que você não diminua o potencial energético, porque isso na verdade vai roubar de você a possibilidade do samadhi, né? Que realmente elevar essa energia para que você possa ter mais poder, para que você possa materializar mais, para que você possa amar mais, se comunicar mais e criar mais, ter mais inteligência. É essa energia que vai te colocar no potencial máximo. E eu vejo que as mulheres ficam, nossa, eu preciso atingir o potencial máximo, como se o potencial máximo fosse algo físico, que a gente fizesse os procedimentos estéticos e por conta disso a gente ficasse belo. E vocês estão direto escrevendo, vocês estão lindos, vocês estão super parecidos, vocês estão vibrando diferente, nossa, como vocês estão mais bonitos. E isso não é resultado de procedimento estético. Na verdade, isso é resultado do alimento energético que a gente está se dando, que culmina no ato sexual também, né? Então, estar alimentado significa você poder se alimentar da energia masculina e ter essa complementação na mais alta qualidade, e o masculino do feminino também. O que é muito interessante que a gente tem visto é que a gente já percebe o ato sexual tão mecânico que às vezes o processo ele pode se dar por um outro caminho. E é importante que você não use a mente, você consiga neutralizar a mente e você permita que o seu corpo e o corpo do parceiro determine o ato. Então, isso é muito incrível, né? Exatamente. Porque a gente fica tão algo no automático, como a Lu falou, né? De se você está numa situação que você está com o seu parceiro em determinado horário do dia, ainda mais se existem situações que vocês combinam, né? Se é combinado, que nunca é o ideal, né? A gente o interessante já é sair desses padrões, porque é uma coisa que você não controla. Porque mesmo você combinando e tentando controlar, isso pode acontecer. E isso acontecendo, na verdade, é o resultado de várias circunstâncias vibracionais, é isso que a gente está falando. E que muitas vezes chegaram antes, né, do ato. Porém, se já aconteceu, né, de repente, dessa energia ela não acontecer, não surgir ou não der esse fogo, né, no momento,
isso não pode ser visto como algo também negativo, ou nossa, ele não me deseja mais, ou isso e aquilo, ou também o próprio homem se culpar, ou a própria mulher se culpar, ou achar que tem algo de errado. Isso simplesmente acontece. A gente não é um robô que você aperta o botão e fala tesão, entendeu? Então, quando você combina horários, quando você combina dias da semana, o que acontece é que essa energia ela não está potencializada, porque ela é a própria energia que tem que determinar o ato, não é a mente que tem que determinar o ato, né? Não é o fato de vocês estarem deitados na cama pelados que tem que determinar o ato, é se essa energia ela vai se apresentar ou não. Então, quando a gente está na neutralidade, não usa a mente, a gente permite, inclusive, isso é muito explicado no Tantra e em textos sagrados, que a energia chegue no potencial e de repente ela suma completamente. Então o fato do homem broxar, ou a mulher broxar, porque isso acontece também, você está lá num puta potencial de tesão e de repente ele some. Isso não tem nada a ver com desejar ou não desejar ou estar com um problema. Na verdade, isso está muito direcionado ao padrão vibracional que muitas vezes também está se alterando nesse casal. Então, você vai ter picos e quedas até que você estabeleça um padrão num patamar mais alto. E muitas outras coisas podem influenciar, como o Alan falou. De repente, a mulher, que é a energia Shakti, ela não quer transar porque está com medo de engravidar. Essa negativa, ela vai chegar vibracionalmente e o homem vai sentir. E o potencial vibracional, ele não vai ser alcançado. Porque é muito importante essa sincronia. Assim como tem momentos que a gente tá do nada junto e fala, meu Deus, o que aconteceu? Que tesão, que tesão, que tesão. E você não tem o que fazer. Aquela energia, ela se manifestou. Então, quem determina é a própria energia. E o que a gente precisa aprender é que os nossos corpos, eles têm consciência. Então, é muito interessante que a gente deixe a mente de lado, atos mecânicos e técnicas, e permita que um corpo encontre o outro corpo. Então, tocando, acariciando, massageando com o corpo mesmo, respirando, se alimentando de outras formas que muitas vezes não é nem um orgasmo, né? E isso vai fazendo com que os nossos corpos, eles se identifiquem e eles se procurem, e não as nossas mentes. Então isso é muito importante quando a gente pensa em vibração, que na verdade sexo é vibração, né? Orgasmo é uma energia vibrante, é uma vibração, é pura vibração, não tem pensamento na hora do orgasmo, né? Não tem nada na hora do orgasmo, é só uma explosão de energia, é uma energia que chega no potencial. E existem diferentes tipos de orgasmo, né? E é super interessante quando a gente pensa, por isso é importantíssimo a gente tirar as qualidades, né, do que é ruim, bom, o sofrimento, colocar sofrimento nessas situações, porque a gente percebe que exatamente, muitas vezes, a falta de tesão nesse caso, ele pode ser uma grande oportunidade, porque se você tiver sorte, você tem bastante tesão o tempo inteiro, isso é maravilhoso. Só que a gente percebe que no tesão máximo, ele também é uma energia tão poderosa, tão forte, que ele meio que possibilita que a gente tenha, nesse momento, essas percepções mais sutis dessa troca entre o casal, entre os parceiros. Então, se por algum determinado motivo isso se deu, é super interessante você aproveitar isso também como uma prática e não desmotivar, ou não deixar a mente te guiar ou te dominar, porque é nesse momento também que é determinante para o homem, de repente, começar a usar, falar assim, não, eu não posso, né, eu não posso não comparecer, então eu vou trazer o quê? Memórias, eu vou trazer memórias de situações. Né? Eu preciso me excitar urgente, porque ela está aqui, ela está se esfregando, a gente vai precisar ligar de novo. Terminei bem a palavra esfregando. Esfregando, a gente vai parar a live. Esfregando. Não, pelo amor de Deus, vou parar a live agora. A live dá pra continuar mais um pouco, é só ligar a câmera. Tô brincando com ela. Com eles. Esfregando. Tipo, bem agora que tá ficando boa a história, vocês querem parar? Não. Super.
a gente vai continuar um pouquinho mais para vocês. Porque o curso é muito sensacional, gente. A gente fica assim, ó, viajando no curso. Bom, continuando. Então, o que a gente estava falando é... Peraí, pronto. Continuando, né? O que a gente estava falando. Então, às vezes a pessoa está lá, se estão no maior rally rola, se esfregando, está incrível, só que a mente automaticamente já fala assim, meu Deus, eu não estou tendo a excitação que eu gostaria. Só que isso não tem que ser um problema, né? E se você tira a mente, aí sim você é capaz de realmente se deixar entregar por esse lugar, de simplesmente poder perceber essas outras consciências, né? Dessa conexão com a sua parceira. E o perigo, nessa hora, a parte mais perigosa, tanto da mulher quanto do homem, é você começar a buscar as coisas fora. Aí ferrou, né? Aí realmente você vai distanciando dessa conexão pura. Você vai buscar referência de imagem, corpos, pornografia, aquilo que te excitava, que você usava, que é um lugar seguro. Porque existe uma tensão de não poder deixar isso acontecer, né? E é muito interessante porque se a mulher não está bem resolvida e se ela não entende muito bem esse processo energético como ele se dá, que a energia pode ter pico e cair. E se cair, ok, você vai trabalhando outras coisas que não precisa estar focado só no pênis e na vagina, né? Você pode estar indo buscar outras coisas na conexão corpo, boca, enfim, mãos, e dar o tempo dessa energia subir de novo. E muitas vezes a energia sobe e cai. E isso, dentro do Tantra, a gente conhece bem. Então, o que você tem que fazer? Respeitar a energia. E às vezes até o alimento que a gente comeu no dia, ele é determinante para você não conseguir ter a energia mais alta. A vibração do alimento, ele determina, ele interfere na capacidade de você ter essa energia mais alta. E quanto mais você sutiliza na percepção, mais fina é a necessidade da vibração, né? Para que você consiga realmente ter esses disparos orgásticos que vão começar a acontecer, muitos disparos orgásticos. A qualidade do orgasmo vai mudar totalmente. E aí você vai sentir um prazer muito diferente, né? Exatamente. Fica muito diferente do que é o orgasmo que a gente conhece mecânico do ato. Porque passa a ser o potencial vibracional. E como a energia não é sempre que a vibração vai estar no seu máximo. Se você quiser ter a ereção e gozar, você vai fazer isso com estímulo. Então, o que acontece aqui que é importante saber? Se você está indo para o caminho vibracional, você tem que respeitar a vibração. E você não pode achar que é porque você não é atraente, você não é suficiente, porque o outro não se atrai por você, ou porque você não dá conta, porque isso é usar a mente. Você tem que estar na neutralidade. Ou você vai usar a mente e ato mecânico, porque aí você vai ter o estímulo mecânico e você vai gozar, ok? Isso não vai necessitar tanto do padrão energético vibracional alto. Então são dois caminhos diferentes, né? A nova sexualidade, ela sai desse lugar de ato mecânico, né, de vibração densa, de mundo manifesto, de referências e símbolos, e ela entra na conexão e no respeito total e absoluto pela própria energia, pela consciência dos corpos. Então a gente até brinca, nossa, não toquei o dedo, ele tá com ciúmes, ai nossa, seu joelho agora tá sentindo tal coisa, porque a gente realmente começa a entender que o corpo, cada pedacinho do corpo tem consciência, cada célula tem consciência. Então a gente vai estimulando todo o corpo, para que todo o corpo acorde e se mantenha nutrido, se sinta amado, né? Então esse é um caminho muito novo, muito diferente, que as pessoas não concebem como um caminho possível. E aí eu imagino que vocês vão pensar também, né, uma situação. Ué, vocês estão falando, né, que a gente precisa estar bonito, estar no potencial, nananã, só que na hora do sexo você não precisa pensar no visual. É mais ou menos isso, né? Porque quando a gente está nessa vibração,
É nesse sentido que a gente fala que essa produção, realmente esse alimento de você se sentir belo e no seu potencial, realmente é seu. Porque é para você conseguir elevar a sua vibração. Porque na hora, realmente, quando você está sem mente, sem nada do ato, e nessa consciência de ativar, de acordar e de conversar, né, com os corpos, você vai perceber muitas vezes que você não vai conseguir nem olhar, né, é muito louco. E às vezes é uma necessidade mais interessante de você não ter a sua visão, né, de você realmente permitir que o seu corpo enxergue com outros olhos, né, com os olhos do pé, com os olhos dos dedos, né, você realmente vai ampliar esse tipo de olhar mesmo, de percepção, né? E quando você está nesses conflitos, como a gente falou, muitas vezes existe uma negativa de um lado ou de outro. A gente está dando um foco maior também em falar para os homens, porque eu sei que é uma questão muito grande e que fica também só nesse superficial, como eu falei, né? De algumas situações, não, o homem brocha, é normal, é assim, é por causa disso. Mas a gente está tentando levar também uma situação que vai muito além disso. E quantas vezes o homem também já não sentiu que na hora da conexão com uma mulher, com uma parceira, já se sente bloqueio muito antes e você não se dá conta, porque você não entende o que é leitura energética, né? E ou muitas vezes ao contrário também, de repente aquilo já traz uma conexão muito forte e você já consegue sentir aquilo vibrar de uma forma diferente, e isso também depende de padrões de beleza, né? Mas vai ser determinante esse lugar de entrega, porque você tem que estar nesse lugar de entrega total. Então, se trabalhar para entrega, então nesse sentido é desconstruir tudo que te impede de estar entregue para o ato, de entregar o seu corpo, para que esse corpo se conecte com outro corpo, isso é imprescindível, porque qualquer bloqueio, ele vai parar essa energia que está caminhando e que está crescendo, né? E aí vai se precisar ter os hábitos mecânicos, buscar imagens e tudo aquilo que a gente já conhece. Então a negativa, ela se dá de várias formas. Quando a gente bloqueia a energia, e a gente bloqueia muitas vezes sem perceber, e você acha que só a imagem do seu corpo, só a beleza da sua lingerie, só não sei o que, o movimento, a performance que você está fazendo, ela vai ser suficiente. Não é, porque isso é um sexo muito ruim, é uma qualidade de sexo muito baixa. Na verdade, se a gente pensar no potencial de energia Shakti Shiva, né? Então vocês não saíram nem do primeiro passinho, que é aquele que muitas vezes, até nessa qualidade baixa, está sendo muito mal feito. Então a gente precisa realmente exercitar tudo isso e se trabalhar para liberar tudo aquilo que é bloqueio, que é negativa, que te impede de estar na entrega total no ato sexual. E entender que você não está fazendo pelo outro. O sexo é um alimento muito importante para todos os seres, né, sencientes. Então nós que vivemos no mundo manifesto, nós precisamos desse alimento. E o sexo é o caminho da ativação espiritual. Tanto que é a energia da incorporação, é a energia do processo de transcender a mente, é a energia da materialização, ela é a energia do criativo. Tudo que é potencial de prazer, que a gente fala, nossa, que tesão, de vida, de vontade, é essa energia. Então, se a gente não se alimenta dela, a gente não tem isso na vida. A gente fica assim apático na vida. Então é muito importante. Vocês gostaram dessa aula? Tem mais coisa, mas não vai caber nessa live aí. Não vai? Acho que vai. Tá acabando? Acho que sim, porque pra gente perder a live. Não. Não? Não. Tem tempo, ainda tem uns 20 minutos. Continuando. E é legal ouvir o homem falar, né? Porque o homem falar para o homem, mas também a mulher entender o ponto de vista do homem, né? E muitas vezes a gente é cobrado, né? A cobrança ela recai arduamente sobre o homem,
por qualquer deslize ou qualquer situação, né, a culpa já é do homem, do masculino, porque o masculino que ele é machista, o masculino ele é abusivo, o masculino é assim, o masculino é agressivo. São tantas situações, ou o masculino, ou esse cara, ele não consegue, ou ele deve ser viado, ou é isso, ou é aquilo. Então a gente, sem querer, por conta de vários conceitos, e a gente percebe que às vezes esse machismo também está na cabeça das mulheres, né, em muitas situações. Muitas mesmo, atendendo, eu tenho visto coisas absurdas, assim. Então essa quebra desse machismo que a gente fala tanto, né, de várias situações, ela realmente é necessária em todos os níveis, né? Não só em uma fala, de um discurso, da igualdade, isso, aquilo. Na verdade, eu vejo, a minha opinião, que é a defesa pelas diferenças, né? De você realmente entender a diferença e a beleza que é de um masculino no seu potencial e entender o potencial da mulher, né, no seu potencial, a diferença que é do homem. Cada um tem um papel que nenhum consegue fazer o papel do outro. Por isso que existe esse complemento energético que a gente falou na outra aula, né? A gente entende o lado dos direitos, né? Direitos civis é uma coisa, mas o problema é que isso gera muitas vezes essa confusão e faz com que a mulher comece a tomar um papel muito masculino e a questão do homem também de buscar uma acessibilidade em outra situação, ele vai perdendo também o seu potencial do que é ser masculino no seu potencial mais puro e sagrado, né? E a gente sabe que não é naquela situação grosseira e tudo mais, a gente está falando disso. É porque a gente ouve muitas mulheres falando, não, mas aí ele chegou com uma energia super forte, querendo me agarrar, isso que eu já fiquei com bode. Porque eu já pensei, ué, o que está acontecendo? Eu já acordei excitada, vai se virar você sozinho. Se vira lá, sei lá, vai se masturbar, faz qualquer coisa, tá louco. Então, assim, a gente tem que rever essa forma de lidar com isso, porque a gente vai minando o potencial, tanto do feminino como do masculino, o tempo inteiro dentro dos relacionamentos. Isso é muito doentio, né? A gente viver dessa forma. E a gente não entende que a energia muitas vezes chega forte mesmo, e é incrível o homem te desejar, é incrível o homem ter vontade, né, iniciativa de querer estar com você, não tem nada de ruim. E o que a gente vê é uma negação muito grande, uma mulher, ai que saco, ai ele só quer saber de transar, a gente tá com a vida cheia de problema e ele quer transar, né? Então, depois as mulheres reclamam que estão com baixo libido, que a vida sexual tá ruim, mas dá uma olhada na forma como vocês estão lidando com a sexualidade. Ela é muito mais mecânica e muito mais machista, muitas vezes, do que a forma como o próprio homem quer viver essa sexualidade. Muitas vezes o homem está muito mais livre de cristalizações do que a mulher, né? Que ela carrega um monte de coisa. Ela valida o machismo muitas vezes, porque não pode, porque tem os filhos, porque tem não sei o quê, não, porque a mulher direita, a mulher certa, a princesa, o homem não se interessa por uma mulher que é assim, ou assado, e a gente arrasta muita coisa que é tudo negativa pro ato sexual, e a gente não está livre no ato sexual, a gente não está entregue pro ato sexual. Então, conversar, liberar, limpar tudo isso que são condicionamentos arcaicos. A gente está vendo séries lá de trás, de 1800 e pouco, e a gente fala, gente, olha onde tudo começou um pouco antes, e a gente arrasta até hoje e valida isso. Continua até hoje, né? E a gente falando hoje sobre a questão do casamento. O casamento ele foi criado, né, dessa forma de contrato. Para quê? Para que foi criado o casamento, né, na forma de contrato? E a gente diz, eu quero casar. Mas você sabe qual é a energia primordial do casamento? Né, dessa cerimônia, da forma como ela é feita? E que energia você arrasta? E em que campo mórfico você entra? Né, dos casamentos? Então, assim, a gente não tem esse hábito de fazer leituras energéticas, a gente só segue padrões. A gente só continua um movimento de distorção, que já arrastou muita tristeza, muito sofrimento nos relacionamentos. Então, se a gente não começar a quebrar tudo isso e criar novas formas
né? Para a gente fazer o nosso ritual de conexão, que não seja um acordo entre famílias visando quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, e não sei o que, negócios, e esse acordo virar um contrato que era o casamento, e a gente vem desse modelo para cá. E as testemunhas é justamente e as testemunhas para dizer sim, está firmado esse acordo que é comercial, né? Então, e que a gente entra nisso e continua fazendo, e sente uma coisa ruim, porque quase todo mundo fala, nossa, não sei, não queria casar. Mas por que você não quer casar? Você já parou para pensar? Porque você vai entrar nesse campo mórfico. Então, por que não fazer a sua forma, o seu ritual, a sua maneira, e a gente começar a fazer a nova forma? E entenda que quando a gente fala homem e mulher, a gente está falando energia feminina e masculina. Porque a gente pode ter o relacionamento entre dois homens, mas um sempre vai tá sustentando a energia masculina, o outro a energia feminina. Entre duas mulheres, a mesma coisa. Porque o princípio da complementariedade, da complementação energética, é o encontro dessas duas energias, da energia masculina e feminina. Então você vai precisar ter a energia masculina mais fraca e o outro a energia masculina mais forte. Você é a energia feminina mais forte, o outro a energia feminina mais fraca. Porque vocês precisam se complementar, né? Então, nesse sentido, é importante a gente entender também essa questão do alimento do sagrado masculino, que é o sagrado dessa energia masculina. Então, pode ser que a energia masculina desça, né, seja para uma mulher no ato sexual, e que a energia feminina suba para um homem, enfim. Mas esse processo ele precisa ser entendido. Eu não sei, eu não posso dizer como é na prática isso, porque tudo que eu transmito é a partir da minha experiência. Então, eu não sei como é realmente ativar essa energia entre duas mulheres, tá? Ou entre dois homens. Eu não consigo dizer isso a partir da minha experiência. Eu consigo dizer isso a partir de experiências de outras pessoas, conversando com outras pessoas, atendendo outras pessoas. Mas, sinceramente, eu ainda não encontrei casais homossexuais que tivessem conseguido ter esse equilíbrio total. Mas eu também não encontro casais heterossexuais que tenham conseguido, entendeu? Não é a condição em si. Então eu não tenho muito como mensurar isso, essa possibilidade. Eu entendo que essa é a lógica, mas eu não tenho como dizer se isso na prática é efetiva entre duas mulheres e dois homens. Porque, mais ou menos também. Ou mais ou menos, porque na verdade não é a minha experiência aplicada, né? De conseguir ter um processo de ativação. Não estou dizendo que eu não tenha tido experiências com mulheres, não é isso. Mas conseguir chegar no potencial de ativação energética com uma mulher. Eu não tenho essa prática. Então, eu não posso dizer sim, é possível. Eu também nunca vi duas mulheres que tenham chegado nesse potencial ainda. Então, é algo que por enquanto não tenho como dar essa resposta, porque eu já sei que vai vir várias perguntas relacionadas a isso. E a gente está falando exatamente, basicamente isso seria uma introdução, né, uma bela introdução, explicando tudo isso, justamente para vocês terem um entendimento muito melhor quando a gente fala do ato da concepção, que não é só a concepção de um ser humano, né, mas na verdade é o ato inicial da materialização de qualquer coisa. Então, se é o início do relacionamento, é o início, como a gente falou aqui no casamento, né? Você entender qual que é a energia primordial, né? Como surgiu. Porque essa energia da onde surge é determinante. A primeira energia é muito determinante para como todo o resto vai se dar. Exato. Eu falo para eles direto da energia primordial do Brasil, que veio do saque, do roubo. E a gente tem até hoje se manifestado o quê? Corrupção, roubo, o jeitinho brasileiro, a enganação, se prevalecer, porque é a primeira energia, a energia mais forte. Então é isso que o Alan está falando, exatamente. O ato da concepção
A energia que o homem e a mulher vão estar no ato vai determinar como esse ser vai encarnar. Qual é o ser que vai encarnar, na verdade? Porque no ato sexual, quando a gente está exatamente vibrando tudo que a gente está sentindo, o ser que está lá, tem vários espíritos na fila para encarnar, o que é mais compatível, perfeitamente compatível com todas essas vibrações do ato, é o que é puxado. E aí vai vir como filho do casal. Então, por isso explica, porque numa família tem 4 filhos, né? E aí o primeiro é todo problemático, cheio de questões, e tem rejeição, e tem não sei o quê. O segundo já vem diferente, porque cada gravidez, cada ato de concepção, o casal estava num nível de consciência. Aí eles vão mudando, alterando, melhorando, se resolvendo. Geralmente o caçula é aquele que vem melhor, né? Costuma ser. Porque ele vem... Não fala nada, mas eu sou caçula. Ele vem mais amorosinho, ele vem mais cheio de rebolado, ele já tem mais facilidade. Mas, na verdade, ele vem já com uma disposição melhor se o casal, na verdade, naquele momento, estiver numa sintonia mais fina, já tivesse trabalhado e tal. Isso não é uma regra, gente. Ah, não falou que todo caçula... Não falei isso. É mais evoluído. Não falei isso. Mas o ato da concepção, ele é determinante para o tipo de filho que você vai ter, o espírito que você vai atrair. É por isso que a gente está frisando sempre essa história da limpeza, né? da resolução dos padrões, porque da mesma forma que a gente não questiona nossos pais por N fatores, a gente também provavelmente não pergunta, e como que você estava naquele momento, se você lembra daquele período, como que vocês estavam como casal, né? Como vocês estavam um pouco antes da minha gravidez, como que foi isso? Né? Como que estava a relação de vocês? Como você, pai, como indivíduo, ser humano, homem, você lembra como você se sentia? Que você estava passando aquela fase X, e mãe, como mulher, porque é exatamente tudo isso que você está herdando, né? Você é o resultado de tudo isso, então entender, né, esse núcleo, essa origem é fundamental. E a gente não pode ter tabu para falar de sexo, gente, porque sexo é da onde a gente veio, né? E assim, a morte é um grande orgasmo. Isso também já é falado nas escrituras. Então, nascimento e morte é esse processo. A energia primordial, a primeira energia surge do sexo. Se o sexo não for sagrado, então o que ele é? Se tudo que é criado não é um ato de um orgasmo do divino, né? Que é um ato do Criador, que é a própria criação, a própria vida. Então, se o sexo não é sagrado, se a gente olha o sexo como sujo, como errado, como proibido, como pecado, o que a gente está fazendo? A gente está distorcendo o ato mais sagrado para a gente manifestar qualquer coisa na nossa vida. Eu acho que a gente está quase no fim, amigo. Agora sim está acabando. Então, beijos, amamos vocês, amamos receber os comentários de vocês, deixem lá nos directs. Vamos torcer para que esse videozinho aí, essa live possa ir para o IGTV, para vocês assistirem e indicarem. Se inscrevam no Telegram, porque a gente está colocando vários conteúdos muito legais gratuitamente, tá? Eu já deixei aí o link, né? Sim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa aula. Vocês pegaram em primeira mão. Provavelmente nem vai ter muitas edições, mas foi ótimo. Adoramos vocês aí com a gente. Tem bastante gente online, que delícia! A gente se vê nos atendimentos. Logo vamos abrir os cursos. Não deixem de fazer a cura energética dos movimentos, é muito importante. Tá? Depois eu vou falar sobre isso qualquer hora.